Boa tarde, pessoal, a paz do Senhor para vocês. Hoje eu vim contar um testemunho, alguns testemunhos de livramento que eu já tive na minha vida, e eu decidi gravar esse testemunho porque eu tô no deserto também, vai fazer 4 meses, hoje faz 4 meses, e esses dias, uns 2 dias atrás, a gente sabe, né, a gente tem os nossos altos e baixos, e eu tava bem triste, bem chateada, e fui orar ao Senhor, e Deus falou muito comigo na palavra, em louvores, e eu lembrei de tudo que o Senhor já fez na minha vida. Então, hoje o meu testemunho é para contar sobre alguns livramentos que o Senhor já me deu, e para dizer para vocês, de repente alguém está escutando esse áudio, está se sentindo fraco, se sentindo até miserável, porque tem momentos que a gente se sente, miserável de tanta dor que a gente está sentindo, mas que com certeza o Senhor tem algo muito grande para fazer na sua vida. E muitas vezes eu me sinto mal, para baixo, mas eu lembro de quantos livramentos, porque para mim é muito expressivo tudo que aconteceu nesses livramentos, então eu sempre me agarro a isso e mantenho a minha fé de que não é só uma restauração de casamento, não é apenas uma restauração de relacionamento, mas é uma restauração de vida, né? Então, vou começar aqui. Desculpa se o áudio ficar muito longo, tá, queridos? Porque o Espírito Santo vai falando e a gente vai falando mais. Bom, eu me converti há alguns anos, cerca de 5 anos, mais ou menos. E 5 anos? 4 anos. Vai fazer 5 anos no ano que vem. Bom, tem 4 anos que eu me converti. E a minha família sempre foi católica. Eu sempre frequentei a igreja, me batizei, frequentava coral. Mas quando eu comecei a ficar mais adolescente, eu fui deixando de ir à igreja. Então ia às vezes, mas já não frequentava tanto. Eu me mudei do interior do Rio, da região dos Lagos. Eu me mudei para mais para perto, do centro. E acabei não indo mais para a igreja, ia de vez em quando. E eu tenho um histórico familiar um pouco complicado, meu relacionamento com a minha mãe, enfim. E eu não conseguia ver o Senhor como pai, porque eu não tenho muito contato com meu pai sempre, então eu não cresci com um pai. E isso era uma coisa que me dava um pouco de bloqueio, né? Acho que todo mundo já sentiu isso. Deus está lá no céu, sentado numa cadeira, e os anjos estão abanando Deus, né? E Deus está olhando assim a terra e na dele, sem fazer nada, né? Ou então a gente vê Deus como se ele fosse o soberano dos soberanos e a gente não pode falar nada, e a gente tem aquele medo de falar tudo, medo de pedir, medo de não pedir, né? A gente não consegue, a gente não sabe muito, no começo como ter esse relacionamento. Claro, um relacionamento sempre começa, aos poucos. Enfim, eu passei por um período de depressão bem difícil, desde nova, e aí entra um pouquinho no começo do meu primeiro deserto, quando eu namorava o meu esposo. A gente já se conhece há bastante tempo. Eu comecei a namorá-lo quando eu tinha 14 anos. E a gente namorou durante 1 ano e ele terminou comigo. Então eu sofri bastante, eu fiquei muito mal, tive a minha primeira depressão. Passaram-se alguns anos, quando eu ia fazer meus 18 anos, eu comecei a ver coisas, ver espíritos, ouvir coisas, ficar bem opressa mesmo com toda essa energia, essa atmosfera, e comecei a frequentar um centro
de mesa branca, que nada mais é do que a obra do diabo também, né? Porque, enfim. E comecei a frequentar um centro. E lá eu comecei a ficar muito opressa. Eu senti uma presença muito ruim perto de mim. E quando eu ia fazer 18 anos, no ano novo, a minha mãe foi viajar, eu fiquei em casa apenas com a minha avó, e a minha avó foi conversar com a vizinha um pouco, e eu estava dormindo, eu comecei a ter umas alucinações, uns pesadelos, e eu fui e cortei o meu pulso, né? E eu ouvi alguém falar pra mim que a minha vida não ia dar certo, que Deus não se importava comigo, que eu tinha que acabar com tudo isso, que o sofrimento ia acabar. E eu tentei suicídio, eu cortei meu pulso e eu fiquei ali numa poça de sangue. Quando eu me dei conta, eu fiquei desesperada, porque eu não fiz como muitos adolescentes fazem, que eles se cortam na vertical. Eu me cortei... Não, desculpa, que eles se cortam na horizontal, né? Deitado, assim, no braço. Eu cortei as minhas veias, de fato, né? Eu peguei aquela lâmina e eu enfiei dentro do pulso e cortei as minhas veias. O meu braço ficou completamente aberto. E aí muito amigo meu, ele chegou na minha casa para me visitar e me viu naquele estado, me levou no UPA. Eu era menor de idade, a minha mãe não estava no estado. Então foi um auê para eu conseguir sair do UPA. A gente teve que inventar toda uma história. A irmã de um outro amigo que era mais velha teve que vir, fingir que era da minha família para eu ser liberada, enfim. E a minha mãe só ficou sabendo muito tempo depois, porque a minha mãe era um pouco omissa nessa questão. Ela sempre esteve ao meu lado, sempre me deu tudo, mas por problemas pessoais ela era um pouco omissa. Então eu fui ficando um pouco de lado nesse momento, né, de adolescência. Enfim, esse foi o meu primeiro livramento, né, o primeiro livramento que eu tive. Depois disso eu comecei a frequentar a igreja, mas eu ia às vezes, e eu comecei a beber muito, eu bebia muito. E a minha avó tinha bastante fé. A minha avó, hoje a gente faz campanhas, né? Naquele tempo a minha avó fazia novenas. Para quem tem avó vai lembrar do que é uma novena. 90 dias orando, né? Fazendo algumas orações e apresentando a vida da pessoa e pedindo por algo. Então a minha avó fez uma novena, e quando a novena acabou, eu simplesmente não conseguia mais beber. Eu tomei nojo de bebida, eu não bebia mais. E aí, mais uma obra do Senhor na minha vida. Essa já é a segunda. O próximo livramento que eu vou contar para vocês, eu sempre tive um pouco de complexo em questão de querer ser aceita pelas pessoas. E eu não sei se vocês lembram, existia um programa na televisão chamado Pânico na TV. E tinham aquelas meninas super bombadas, com corpo lindo. E eu queria ser aceita pelas pessoas e comecei a tomar muitos anabolizantes. E eu cheguei a ficar internada. Eu tive o mesmo problema que aquela modelo que o Alan até comentou sobre o testemunho dela, a Andrea Surati, teve. Eu fiquei internada no hospital durante 15 dias com uma pressão 6/8, 4/6, muito, muito mal, num estado gravíssimo, com uma infecção no meu corpo, nas minhas pernas, no glúteo, por causa de anabolizantes. E eu ia fazer 19 anos. Eu fiquei mal, eu achei que eu fosse morrer. E com 15 dias eu saí do hospital com a infecção controlada, só que com cerca de 10 quilos a menos, bem fraca mesmo, muito fraca, né? E aí o médico deixou eu ir para casa, porque eu já era maior de idade, eu podia decidir. E eu vim para casa. E ele disse que a infecção precisava parar, porque se não parasse eu ia ter que voltar para o hospital por tempo indeterminado. E eu só pedia para Deus. Eu lembro que eu tinha febre de 40 graus, 41. A febre era de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas. Então eu só ficava na cama
e eu só consegui, e eu dormia muito porque o remédio para febre abaixava muito a pressão, e eu tinha algumas memórias de que eu pedia para Deus, né? Ai, Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda, eu nunca mais vou fazer isso, por favor, por favor. E aí a infecção foi passando, eu tomei algumas injeções e Deus me livrou mais uma vez. Porém, adolescente, não satisfeita, eu continuei fazendo uso de anabolizantes. E eu lembro uma vez que eu tomei uma quantidade muito alta. Não era um anabolizante hormonal, eram aqueles anabolizantes usados para uso veterinário, anabolizantes aplicados em cavalos, em animais de grande porte. Então, é um óleo, né? Algumas pessoas vão saber o que eu tô falando. É um óleo. E aquele óleo não se desfaz, o seu corpo não absorve aquilo, o seu corpo precisa expulsar. E eu lembro que uma vez, eu mesma me aplicava, uma colega minha me aplicava, uma colega essa que era de uma religião que era uma coisa louca, que era uma coisa de bruxa, de centro, de espiritismo, era uma coisa louca. Então, assim, eu tenho pra mim que aquela pessoa ali, né, enviada pelo inimigo. E eu fiquei 3 dias sem andar, porque era uma dor tamanha. E eu não falei nada pra minha mãe. A minha mãe me via dentro do quarto, só deitada, indo pro banheiro, e eu dizendo que eu tava sentindo cólica, né? E isso aí é uma coisa que hoje, mais velha, eu digo pra quem for pai e mãe, prestem muita atenção no filho de vocês, muita atenção, porque a falta da atenção do pai e da mãe, por mais que seja a dor que vocês estejam passando, por maior que seja, sabe, tá insuportável, tá sofrendo humilhação, mas prestem atenção no filho de vocês. Uma, porque é a responsabilidade de vocês, outra, porque os filhos são herança do Senhor. Então, não importa qual seja a situação, prestem atenção no filho de vocês. Enfim, eu fiquei 3 dias sem andar, a minha pressão ficou 4/6 e eu quase fui a óbito. E precisei ir para o hospital novamente, passar por todo o processo novamente para controlar a infecção, e mais uma vez o Senhor me livrou. Então, esse é o meu 3º livramento de morte. O próximo livramento de morte foi quando eu me converti, eu me batizei na igreja. E no primeiro dia que eu decidi ir ao culto, eu fui num domingo. E eu lembro da minha amiga que me convidou, ela sempre me convidava. Eu estava com quadro de depressão. Nessa época eu já tinha voltado a namorar o meu esposo. Então a gente ficou 4 anos separados e nos reencontramos e voltamos a namorar. Eu fui à igreja e eu lembro que eu falava muito com ele, falava pra ele, eu não tô me sentindo bem, tá alguma coisa estranha e tudo mais, e ele sempre me apoiou. E a minha amiga me disse, olha, quando você aceitar Jesus, se prepara, porque o inferno vai se levantar contra você, mas fica firme porque Deus não vai te desamparar. E eu lembro que eu fui num domingo na igreja, e no dia seguinte tinha sido a minha primeira aula em um curso preparatório para as Forças Armadas, para um concurso que eu ia prestar. Foi a minha primeira aula, eu voltei para casa apavorada, porque era uma coisa muito difícil, eu achei que eu não ia dar conta, não vou passar, quanto tempo que eu não estudo e tudo mais. E, como eu disse para vocês, eu não tenho um relacionamento bom com a minha mãe, e a minha mãe tentou me agredir, a gente entrou numa discussão, e a minha avó entrou na frente da minha mãe, para minha mãe não me agredir. A minha mãe empurrou a minha avó, e ela caiu no chão. E, gente, foi o Senhor que amparou ela, porque tinha um criado mudo do lado dela, onde ela caiu. E o bico do criado mudo era um bico super fino. E se ela batesse com a cabeça ali, ela teria falecido. E eu lembro que ela caiu no chão, a mão dela virou para trás, ficou completamente torta. A mão dela virou toda para trás.
E ela gritava muito, ai, 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 ai. E a minha mãe, transtornada, possuída, porque era uma coisa, vocês não têm noção, uma coisa de louco, uma coisa endemoniada mesmo. Você vê, muitos falam, né? Eu vejo no olho da minha esposa, no olho do meu esposo, que não é eles. Eu sei o que é isso, porque eu via no olho da minha mãe. A minha mãe completamente tomada. E a minha avó caiu no chão e ela quebrou o fêmur. E por que eu tô contando isso pra vocês? Porque foi no dia seguinte que eu entreguei a minha vida para Jesus, que eu entrei para a igreja, que eu aceitei o Senhor, que eu fiz uma oração, que eu pedi para Deus me lavar de todos os pecados, me ajudar, porque eu não conseguia sozinha. Então, o inferno se levanta contra a gente, o inimigo não quer perder, mas a palavra diz que o Senhor já derrotou Satanás. Não uma, não duas, mas quantas vezes? E na morte Deus levou sobre ele todas as nossas enfermidades, todo o jugo. Então a gente precisa perseverar. E a minha avó, sem plano de saúde, com o fêmur quebrado, com o pulso quebrado, ela foi para o hospital público. Eu moro na região oeste do Rio de Janeiro, vou mencionar os bairros. A minha avó foi para o hospital de Realengo, sem plano de saúde, num quarto com oito outras pessoas, né? Eram 8 pessoas dentro daquele quarto. Era uma situação assim, rede pública, uma coisa que dava um aperto no coração. E eu lembro que eu tinha acabado de tomar um rumo na minha vida para estudar. E eu voltava para casa do meu curso. Eram 4 meses até a prova. Eu voltava para casa do meu curso completamente estarrecida, orando a Deus, pedindo: Senhor, salva minha avó, Senhor, salva minha avó, salva minha avó. Eu estava montando a minha casa, porque eu ia me casar naquele ano. Então, estava resolvendo as coisas do casamento, montando a minha casa. E eu já ficava na minha casa sozinha. E aí eu voltava para casa, cadê a minha avó? Não estava, né? E então era muito difícil. E eu lembro de eu ir para o hospital e orar pela minha avó, pedir ao Senhor dar a mão para minha avó e orar, e orar, e orar. E eu não fazia isso, né? Eu não tinha esse relacionamento com Deus, essa conversa. E eu lembro que mais uma vitória o Senhor me deu. Tinha uma senhora no mesmo quarto que a minha avó, com 4 meses internada, esperando os mesmos pinos que a minha avó colocou no fêmur dela, esperando a mesma cirurgia. E em uma semana a minha avó conseguiu a cirurgia. Uma semana. Gente, é incrível, o Senhor é bom demais. Uma semana a minha avó conseguiu a cirurgia para honra e glória do Senhor. E eu lembro que eles precisaram fazer um furo na jugular dela, né? E eles falavam que tinha muito risco de infecção por causa do hospital, por causa de onde era o furo, o acesso, porque ela era uma senhora de idade. Então eu botei a mão ali na jugular, no acesso, orei a Deus, pedi ao Senhor para que o Senhor salvasse ela, para que o Senhor a livrasse. E o Senhor salvou a minha avó. E quando ela voltou para casa, as pessoas diziam que ela não iria andar mais. As pessoas falavam: olha, ela não vai mais andar, né? E eu me casei no final daquele ano. A minha avó caiu em fevereiro. E quando eu me casei em setembro, a minha avó entrou andando no andador no meu casamento. E foi muito emocionante, porque eu pedia muito, muito ao Senhor para que isso acontecesse. E Deus fez, para a honra e glória dele. E aí, no meio dessa história, eu estudando nesse curso em Marechal Hermes. Eu moro em Campo Grande. Então, o ônibus que me levava até o curso, que eu ia e voltava, era um ônibus que passava pelo meio das comunidades. E por 2 vezes eu passei por meio de tiroteios. E a gente tinha que se abaixar dentro do ônibus, né? E ficar ali naquela barricada entre bandido e polícia.
E mais uma vez a mão do Senhor estava sobre mim. O tempo todo eu via a graça de Deus sobre a minha vida, me protegendo. E teve uma vez que eu fui para a igreja e o pastor pediu para a gente ir à frente do culto para que os diáconos orassem por nós, pelas pessoas. E eu fui. E um dos diáconos colocou a mão na minha cabeça, começou a orar por mim, falou muitas coisas, falou: o Senhor está contigo, não desista, lute pelos seus sonhos, o Senhor vai estar com você, o Senhor vai te dar a vitória. E aí o diácono começou a orar em línguas e de repente ele falou assim: o Senhor manda te dizer, homens com armas se levantarão contra você, mas ele não te deixará, ele te amparará. Homens com armas de fogo, homens com armas espirituais se levantarão contra você, mas o Senhor está contigo. E eu não entendi, né? Eu nunca tinha recebido um eis que te digo, né? O Senhor manda te dizer. E eu não entendi. E quando foi uma semana depois, eu estava indo para o curso, fazendo uma aula de reforço à noite, e eu estacionei o carro e vieram 2 rapazes de moto, me imprensaram na parede com uma moto e colocaram uma arma na minha cabeça para roubar o meu celular. E eu me lembrei daquela palavra: homens com armas de fogo se levantarão contra você, mas eu estou contigo, eu te protejo. E eles colocaram a arma na minha cabeça e eu gritei muito, eu não queria entregar o celular, eu fiquei nervosa. E eu estava perto da Vila Militar, então muitos militares vieram para fora, porém eles já tinham fugido, eles me imprensaram com uma moto na parede e por fim eu entreguei o celular. E eles falavam para mim: me dá, senão eu vou dar na tua cabeça, E eles não atiraram em mim, eles não fizeram nada, eles me imprensaram realmente e eu fiquei nessa luta por 10 minutos. Então o Senhor me protegeu, porque em 1 minuto eles podiam ter atirado em mim. Se eu entregasse o celular, ainda assim eles poderiam ter atirado em mim, porque eu fui, né? Eu demorei, eu resisti. Então o Senhor me protegeu por mais uma vez. Esse é o 4º livramento que eu tive na minha vida. E é muito... A gente pensa que Deus não está no controle, né? A gente fica tão dentro desse mundo da restauração, só respirando isso, e a gente não enxerga. A gente não enxerga que a mão do Senhor está sobre nós a todo momento. E é incrível. Eu olho para minha vida e eu falava assim: Senhor, eu quero ter experiências com o Senhor. E olha quantas experiências eu já tive, eu nunca tinha parado para me dar conta. Então, se hoje você está se sentindo miserável, derrotado, fracassado, a sua vida está destruída, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Se você hoje está passando um aperto financeiro, se você está passando fome até por causa da situação do país, não desista, ore ao Senhor, apresente a sua vida, o pouco que você tiver, apresente ao Senhor, porque o Senhor é contigo, o Senhor não te abandona, nenhum momento, Ele não nos abandona, Ele está conosco, ainda que a gente não veja nada, ainda que os nossos olhos estejam tapados, o Senhor está conosco, eu tenho certeza absoluta. E eu tive mais um livramento, que eu fui colocar um DIU, né? É um medicamento, é um instrumentinho, né? Que muitas mulheres colocam para prevenir gravidez. E eu tive uma rejeição, e no dia que eu coloquei, a minha pressão juntou uma na outra. E eu fiquei muito mal no hospital que eu havia colocado. Eu fiquei mal cerca de 4 horas. Eu perdi totalmente o controle do meu corpo. Eu me urinava, eu defecava ao mesmo tempo. E o meu esposo me segurando,
falando, Carolina, que é meu nome, né? Pelo amor de Deus, fala comigo. Ele batia no meu rosto e eu completamente mole, desfalecida, né? Eu não enxergava nada e a minha pressão juntou. E quando a nossa pressão junta, os nossos órgãos podem parar, né? A gente fica suscetível a tudo. Os órgãos podem parar de funcionar, a sua pressão, né? Aqui é alta, aqui é baixa. Quando elas se juntam, você pode morrer. E eu lembro do médico falar que, ouvi o médico falando de longe que a minha pressão tinha juntado. E um pouco depois eu comecei a voltar. E eu lembro que eu falava, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Não me deixa morrer, não me deixa morrer. E eu fui voltando. E o médico falou, meu Deus, isso nunca aconteceu, nunca ninguém teve isso. E eu creio que foi mais um livramento que o Senhor me deu. Então foram 6 livramentos. E eu espero que, não que o Senhor continue me dando livramentos, mas que não sejam, né, tão surreais quanto esses, porque eu sempre quero a mão do Senhor sobre mim, me protegendo, mas que Ele possa me dar uma vida, né, com paz, porque eu digo para vocês, não é fácil, a gente fica muito assustado, a gente chega ali à beira da morte e a gente acha de fato que vai morrer e a nossa vida passa diante dos nossos olhos e você pensa em tudo que você ainda quer construir na sua vida, nos planos que você tem, e você fica desesperado, né? Mas o Senhor tem misericórdia. Então eu estava procurando aqui uma passagem da Bíblia para deixar para vocês, e a gente tem o nosso conhecido Salmo 91, né? Que diz assim, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. E eu creio que o Senhor me livrou do laço do caçador, de homens com armas de fogo. E o Senhor ainda me livrou do veneno mortal que estava no meu corpo. Ah, queridos, ainda teve mais um livramento. Desculpem. Na mesma semana que o meu celular foi roubado, eu fui assaltada, né? Colocaram uma arma na minha cabeça. Na mesma semana eu tinha que fazer o vestibular do cursinho. E eu tava indo, dirigindo, às 6 horas da manhã, 6h30, mais ou menos, com o meu carro, num domingo pela manhã, onde não tem ninguém na rua essa hora. E eu fui fazer uma ultrapassagem. Nossa, tem mais 2 vezes, eu já ia esquecendo, misericórdia. Eu fui fazer uma ultrapassagem e um homem que se dizia policial federal, ele me fechou o meu carro, ele botou o carro assim de lado na minha frente. Os carros que estavam atrás de mim, 2 carros pararam e o homem saiu de dentro do carro com uma arma apontada para mim. E o meu carro tinha aquele vidro um pouquinho mais escuro. E eu saí do carro, uma menina, eu era mais nova, isso foi há 3 anos atrás, eu saí do carro. E ele falando, você tá louca, você tá maluca, eu podia ter atirado em você. Quem é? Assim, armado, apontando a arma pra mim. Depois se dizendo policial federal. E pronto, ele apontou a arma pra mim. Isso foi coisa do inimigo, de Satanás. Ele apontou a arma pra mim. Falou que eu tava louca. Que ele podia atirar em mim, podia me matar. Que ele não sabia por que não tinha atirado. E 5 minutos ele gritou comigo, fora daquele carro, entrou no carro novamente e foi embora. Assim, uma cena de filme, uma coisa que eu nunca podia imaginar que pudesse acontecer, sabe? E passou nesse mesmo ano, no final do ano, após eu ter me casado, eu tava na faculdade, porque eu tranquei um período da minha faculdade para me dedicar a essa prova. Eu voltei para a faculdade. E eu tinha acabado de entregar minha monografia e eu estava indo ao culto. Amados, eu estava indo para a casa do Senhor. Eu peguei meu carro, entrei no meu carro, fui dirigindo e ouvindo louvor e falei assim com Deus. O nosso carro, meu e do meu esposo, tinha um arranhão na lateral. E eu falei assim,
Ah, Senhor, eu vou falar com meu esposo que a gente não precisa trocar de carro, não tem necessidade, o carro tá ótimo. Vamos só consertar esse arranhão da lateral, porque era um arranhão que pegava uma lateral inteira do carro. Vamos só consertar essa lateral do carro, porque o carro tá ótimo. E eu indo para o culto após a faculdade. Quando eu parei num sinal e tinha um ônibus ao meu lado. Porém, eu não gosto até hoje de andar ao lado de ônibus. E esse ônibus era um ônibus de viagem, então era um ônibus muito grande, tinha 2 andares, porque você fica sem a visão, né, dirigindo. E eu o sinal abriu, eu dei a seta e fui passar para outra pista, para que eu pudesse ficar à frente dele, não mais do lado. E quando eu passei para o lado, para a pista que ele estava, o motorista, eu não sei se ele não me viu, ele acelerou o ônibus e ele bateu em mim. E o meu carro, ele rodou 2 vezes na pista. E era uma pista de alta velocidade. Eu dei a primeira batida no canteiro, que dividia uma pista da outra. E na primeira batida o carro bateu e voltou. E ele rodou de novo e o carro subiu o canteiro e tinha um coqueiro no carro, um coqueiro nanico, esses coqueiros que são anões, e aquele coqueiro entrou todo dentro do meu carro, porém da marcha para o lado do passageiro. Eu estava sozinha, eu estava dirigindo. Eu não estava usando o cinto de segurança, eu bati com a minha cabeça. E aquele coqueiro entrou todo dentro do carro. Ele entrou dentro do carro, ele dividiu o carro ao meio. E ele destruiu completamente da marcha do carro para o lado do passageiro. Mas em mim não aconteceu nada. Amados, não aconteceu nada. Eu saí de dentro daquele carro, chorando tanto, falando, meu Deus, muito obrigada, muito obrigada. Eu fiquei com medo do carro pegar fogo. Então eu saí do carro muito rápido, desnorteada, com a cabeça doendo por causa da batida. E foi mais um livramento que eu tive. Então eu acho que agora são 7 livramentos ou 8. Eu já até perdi as contas porque foram muitos. Então, para finalizar, porque tá muito grande, perdão, amados. Mas o que eu quero dizer para vocês é: o Senhor tem um propósito na sua vida. Não duvide nem por um segundo. Não desista da sua vida. Não desista de lutar. E algo que tem falado muito ao meu coração é que tudo que eu faço agora, eu decidi hoje, nessa manhã eu me levantei, fiz uma oração ao Senhor e falei: Senhor, tudo que eu fizer vai ser para te honrar. Eu posso não querer fazer, mas as minhas obrigações eu vou fazer para te honrar. Os meus deveres eu vou fazer para te honrar. Tudo eu vou fazer para a honra do teu nome. Ainda que eu não tenha vontade, porque a gente sabe que a gente fica sem vontade de fazer nada. A gente vai desistindo, né? E eu falei isso para o Senhor. Então eu quero deixar essa mensagem para vocês. Em primeiro lugar, não desistam de Deus, porque Deus não desiste da gente nunca. Não desistam da vida de vocês. Não importa a situação que vocês estão passando, não desistam. Peçam forças ao Senhor. E, em terceiro lugar, não desistam da sua família. Orem pelos seus filhos. Apresentem os seus filhos ao Senhor. Mais que apresentar, sejam pais presentes. Não sejam relapsos. Não sejam omissos com o que estiver acontecendo na vida do filho de vocês. E orem pelo esposo de vocês, porque a nossa vida é muito passageira, muito. Passa tão rápido, tão rápido. E eu creio que o Senhor tem uma cidade preparada para nós, que Ele tem a vida eterna preparada para nós, que aqui é só o começo da nossa vida. A nossa vida vai muito além. Então, não desistam, amados. Tá? Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor. E obrigada por essa oportunidade. Amém.